Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, passando aqui para refletir alguns minutinhos na palavra de Deus. Eu queria usar como base Mateus 4:23 e depois Mateus 13:44, tá bom? Vamos lá. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora Mateus 13:44, está escrito da seguinte maneira: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Mateus 4:23 fala da tríplice função do ministério de Jesus: ensino, pregação e cura. Tá certo? E a pregação de Jesus se constituía na pregação do evangelho do reino. E andava Jesus na Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Tá certo? E curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Então é sobre isso que eu quero falar, o tema da pregação de Jesus, o evangelho do reino. O que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, é o governo de Deus sobre a terra. Tá certo? Jesus, uma certa feita perante Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele está dizendo: o meu governo não é deste mundo. Então é o seguinte: quem são as pessoas que vivem o reino de Deus aqui na terra? São aquelas que vivem debaixo do governo de Deus. Que o governo de Deus é o que conduz a sua vida em todos os seus segmentos. Essa pessoa vive no reino de Deus, tá certo? Então vamos lá. Aqui Jesus estava falando sobre o evangelho do reino. E é sobre isso que eu quero refletir alguns minutos aqui. Sobre o valor do reino de Deus. O valor do reino de Deus. Nessa parábola que eu li do tesouro escondido, Jesus fala de um homem que achou um tesouro escondido num campo, ele enterra de novo, ele volta para sua residência e ele vende tudo que ele tem para adquirir aquele campo, para adquirir aquele tesouro. Ou melhor, para adquirir o campo onde o tesouro estava enterrado. Então, ele vendendo tudo e comprando aquele campo, ele seria o proprietário legítimo do campo e automaticamente se tornaria o herdeiro do tesouro que estava lá e tomaria posse do tesouro. Esse tesouro é o reino de Deus, tipifica o reino de Deus. É por isso que Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que, achando um tesouro em terra. Então, aliás, as parábolas de Jesus, todas elas giram em torno do evangelho do reino. É Jesus ensinando sobre o reino. Tá certo? Então, qual que é a primeira lição apresentada aqui? É que o reino de Deus supera tudo o que se tem ou que já se conheceu. Nada do que a gente possa ter é capaz de compensar a falta do reino de Deus. O reino de Deus é um tesouro incalculável e pode ser superior a tudo e qualquer coisa que a gente possa adquirir aqui nessa terra. Tá certo? Essa é a ideia. Na época que Jesus viveu tudo, o costume judaico nos ensina que era muito comum esconder tesouros no chão. Era um costume muito comum. Flávio Joséfo, em seus livros, ele fala sobre isso. Em um dos seus livros, ele registra, por exemplo, a quantidade incalculável de tesouros que foram achados em Jerusalém pelos romanos após a cidade ter sido destruída no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque era comum, as pessoas pegavam seus tesouros, suas coisas de valor, e enterravam com medo de ladrões,
com medo de guerras, tá certo? E também um pai de família pegava o tesouro que ele tinha, colocava num vaso de barro, enrolava numa pele de animal e enterrava em determinado lugar. Por quê? Porque se amanhã ou depois a sua família viesse padecer uma necessidade financeira, alguém ficasse doente, coisa desse tipo, ele ia lá, desenterrava, quebrava o vaso de barro e extraía o tesouro para suprir a sua necessidade. Então, é dentro desse contexto que Paulo escreve 2 Coríntios 4, 7. Mas temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Qual que é a ideia de Paulo aí? A ideia de Paulo aí de aplicação pessoal é que nós, como vaso de barro, tem coisas importantes e valiosas, tesouro dentro de nós, riquezas dentro de nós. Mas como o homem lá do costume judaico tinha que quebrar o vaso de barro para se extrair o que tinha de valor, assim é Deus. Às vezes Deus precisa quebrar a gente para quê? Para que aquilo que Ele permite algumas coisas, né, e vai quebrando a gente, para que apareça aquilo que nós temos de mais precioso dentro de nós, ok? Então vamos lá. Então era comum esconder o tesouro no chão, por esses três motivos: com medo de ladrões, tá certo? Por uma necessidade da família que futuramente viesse a ser suprida, ou por medo da guerra. Mas se o proprietário do tesouro morresse na guerra, ninguém saberia onde o tesouro havia sido enterrado. Quando nós lemos Levítico 6, do 3 ao 4, nós vamos ver lá que a lei ensinava que deveria ser devolvido aquilo que fosse achado para o seu proprietário original. Está em Levítico 6, do 3 ao 4. Mas nesse caso, no proprietário original tivesse morrido, logicamente o tesouro não pertenceria mais a ele. Sendo assim, o proprietário atual daquela terra, aonde o tesouro estava enterrado, aleluia, seria o herdeiro e se apoderaria daquele tesouro. Uma coisa interessante: se fosse nos nossos dias, certamente muitos de nós julgariam este homem pela atitude de se desfazer de tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Ou seja, talvez se fosse nós, a gente falaria: nossa, como esse homem pode ser maluco, vendeu sua casa, suas posses, seus animais, para comprar aquele campo lá, para comprar um terreno, ele deve estar maluco. Assim é também para os naturais, loucura, quando nós deixamos tudo para seguir a Jesus. Quando nós renunciamos tudo que nós temos para servir o reino de Deus. Assim as pessoas olham e pode até tecer julgamento preconceituoso. Como eles podem ter abandonado tudo? É porque nós descobrimos um tesouro. Tá certo? Mas ele sabia, esse homem da parábola, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia. Porque havia um tesouro escondido no terreno, assim como nós também sabemos por que nós servimos o reino e seguimos a Jesus, porque nós sabemos que há tesouros incalculáveis no reino de Deus. Existem tesouros no reino de Deus que as posses terrenas são muito pouco perto das riquezas do reino, e nós sabemos disso, e por isso nós seguimos a Jesus. E por isso nós procuramos servir o reino com excelência, porque nós sabemos que há tesouros, há riquezas escondidas, encobertas no reino de Deus. O homem da parábola contado por Cristo, ele não hesitou, isso é interessante, ele não hesitou em fazer o que deveria ser feito, pois ele sabia o real valor daquilo que ele buscava. Isso aqui também é um ensino para mim. Eu não posso hesitar naquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito, precisa ser feito. Então eu não posso hesitar naquilo que precisa ser feito, porque eu sei o real valor daquilo que eu estou buscando. Eu sei o real valor daquilo que eu quero conquistar, o reino de Deus. Viver debaixo do reino, do governo de Deus, servindo ao reino. Louvado seja Deus. O reino que o nosso Senhor Jesus Cristo veio implantar neste mundo, o governo dele neste mundo, tá certo? Um escritor norte-americano, John MacArthur, ele escreveu a seguinte frase interessante: o reino de Deus
é um tesouro celestial escondido no campo deste mundo pobre. Olha a ideia de John MacArthur. O reino de Deus é um tesouro celestial escondido no campo deste mundo pobre. Ou seja, nesse mundo pobre que nós vivemos, pobre, o reino de Deus está escondido nele. E agora eu quero compartilhar com vocês aqui algumas observações que eu julgo ser coerente para a gente entender o valor do reino. Acompanha comigo. A primeira coisa que eu julgo ser interessante, a primeira observação, é que o reino de Deus não é visível na superfície, pois o tesouro estava escondido. Ou seja, o reino de Deus, ele está escondido. Então, na superfície a gente não vê nada. E aqui eu aprendo uma lição para a minha vida espiritual. Qual que é a lição, pastor Antônio Prado? Que realidades espirituais não podem ser vistas de forma naturais. E, portanto, não podem ser apreciadas por pessoas naturais. Pessoas naturais não conseguem enxergar o tesouro que é o reino. Não conseguem enxergar as grandezas do reino. Pessoas naturais não, elas não conseguem. Por quê? Porque assim como o tesouro estava escondido e não estava na superfície, assim a gente precisa mergulhar em Deus e nas coisas de Deus para poder enxergar os tesouros do reino de Deus. Segunda observação que eu julgo ser interessante. Sem a revelação pessoal de Deus, as pessoas são simplesmente cegas para as riquezas do reino. Ou seja, qual que é a ideia aqui, pastor? Nós precisamos desenvolver um relacionamento individual com Deus para que a nossa visão espiritual possa ser aberta ao ponto de compreender as grandezas das riquezas do reino. Ou seja, eu tenho que desenvolver um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. E estreitando o meu relacionamento espiritual e desenvolvendo. Porque quanto mais eu me relaciono com Ele, mais os olhos do meu entendimento do homem interior é aberto. E eu consigo enxergar as coisas grandes e poderosas que tem no reino de Deus. O homem natural está com a visão cega. Segundo Coríntios 4:4, Paulo diz que o príncipe deste século, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Mas nós não, nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, os olhos do nosso entendimento foi aberto. Então nós conseguimos enxergar essas coisas maravilhosas que o reino tem para nos oferecer. Os privilégios do reino. Terceira observação que eu julgo ser coerente. O reino de Deus é apropriado assim, de se tomar posse, né? De se apropriar. O reino de Deus é apropriado de forma pessoal e individual. Ou seja, o tesouro seria a aquisição de um indivíduo, ou seja, era um homem que achou um tesouro. Qual que é a ideia aqui? Que o reino de Deus ele é apossado também de forma individual, não é no coletivo. Eu tenho que fazer a minha parte. Como cada um de nós precisamos fazer, ele é apossado, adquirido de forma pessoal e individual. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a conquista do reino de Deus, ela precisa ser pessoal e individual. Quanto mais renunciamos às coisas daqui de baixo, mais conquistaremos as coisas do alto. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Tá certo? Mais abaixo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uma pergunta surge no texto que alguém pode me perguntar: pastor Antônio Prado, é fácil conquistar o reino? Não, senhores, não é fácil. É fácil levar uma vida religiosa. E mais importante do que ser membro de carteirinha de uma determinada comunidade ou denominação, é ser membro integrante dentro do reino. E eu quero abrir um parênteses, eu quero falar um negócio aqui que com tristeza eu vou dizer isso. Tem muita gente que faz parte de uma comunidade terrena, mas não é membro ativo do reino de Deus. Tem muita gente que ela tem uma carteirinha da denominação religiosa que ela faz parte, mas ela ainda não vive debaixo do governo de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Mais importante do que ser membro de uma comunidade aqui na terra apenas é ser um cidadão no reino de Deus ativo. E eu fecho o parênteses aqui. E por que não é fácil, pastor, conquistar o reino de Deus?
porque exige renúncia, mortificação da carne, obediência, submissão e, acima de tudo, fé. Porque todas essas coisas eu vou praticar através da fé. É por isso que Jesus ensinava, pregava e curava. Ensinava, pregava e curava. Porque a fé, ela é gerada pela palavra. Paulo diz isso, Romanos 10:17. Porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. Então Jesus ensinava, pregava para gerar fé. E as curas das enfermidades e as molestas era a consequência da crença da pessoa na fé que foi gerada pela palavra. Até aqui tudo bem, né? Então, para viver o reino exige essas coisas todas. Jesus, ensinando em Mateus 11:12, ele diz que o reino dos céus é tomado à força. Olha o que está escrito: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, Jesus está ensinando: o reino de Deus é tomado à força, o reino dos céus é tomado. Aqui entra a guerra espiritual, a batalha espiritual. Então, quanto mais eu me submeto a Deus, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu creio, quanto mais eu jejuo, me consagro, mais capacitado e adestrado para os embates do mundo espiritual. Tá certo? E aí são liberadas as ferramentas de batalha, as armas de guerra, os dons espirituais para a igreja, conforme ela vai se dedicando, vai se vivendo, se submetendo ao governo de Deus, à autoridade de Deus na terra. Então o reino de Deus é tomado à força. Palavras de Paulo, o príncipe dos gentios em Antioquia, 14 de Atos 22. Confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo, e Paulo podia dizer sobre isso, que era muita tribulação mesmo, porque ele enfrentou muitas tribulações. Então o reino de Deus é tomado à força, e o reino de Deus é através de muitas tribulações, muita dificuldade, muita adversidade, que nós vamos conquistá-lo, que nós vamos se apropriar dele, lembrando que o Senhor é aquele que multiplica, que aumenta a nossa força e multiplica o nosso vigor. O Senhor está conosco, nos habilitando, nos capacitando. O que ele precisa enxergar em mim? Uma decisão dentro do meu coração. Eu quero servir a Deus e viver debaixo do governo dele. As dificuldades virão? Virão, mas ele vai nos habilitar. Tá certo? Quarta observação, e a gente já vai seguindo para o final, que eu julgo ser coerente dentro desse ensino, o valor do reino de Deus. Só as riquezas do reino pode produzir a verdadeira alegria. O homem foi cheio de alegria, o homem da parábola, vender tudo que ele tinha para conquistar o tesouro. Por quê? Porque só as riquezas do reino de Deus podem preencher o vazio, o vácuo que preenche a vida do ser humano. Só as riquezas do reino. Tá certo? Então a lição aqui é essa mesmo, é isso que eu aprendo. Só as coisas de Deus podem preencher o vazio, o vácuo na alma do ser humano. Eu uso como base para falar isso Zaqueu. Lucas 19, 1 e 2 está escrito assim, ó: tendo Jesus entrado em Jericó e passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e era rico. Ou seja, Zaqueu tinha fama, ele era conhecido. Zaqueu tinha posição de destaque, ele era chefe. E Zaqueu tinha dinheiro, ele era rico. Ele tinha três coisas importantes. Mas o que ele não tinha? Alegria, ele não tinha. Salvação, ele não tinha. Só as riquezas do reino podem trazer alegria para o coração do homem e salvação para a vida eterna. Quando Jesus disse que ia na casa dele, ele recebeu com alegria e foi salvo. Você lembra que ele subiu no sicômoro? Jesus disse: Zaqueu, desce depressa que hoje convém pousar na tua casa. O verso 6 diz: e apressando-se ele, desceu e o recebeu com júbilo. Tá certo? A palavra júbilo aqui é alegria extrema, grande contentamento. Ou seja, quando Jesus se encontrou com Zaqueu, quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, aleluia, aquele vazio que a riqueza não preenchia, aquele vazio que a posição da sociedade não preenchia, aquele vazio que a posição de destaque que ele tinha não preenchia, aleluia, quando Jesus veio na casa dele,
preencheu esse vazio. E o verso 10, Jesus diz assim, ó, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qualquer ideia, só as coisas de Deus podem alegrar o nosso coração. Só as coisas de Deus, do reino, pode preencher o vazio, o vácuo o vazio existencial, o vácuo que existe na alma de todo indivíduo. Ok? Estou terminando já. A última observação é essa. O reino de Deus só tem valor para quem dá valor. O reino de Deus só tem valor para quem dá valor. O homem da parábola viu tanto valor naquele tesouro que representa o reino de Deus, ao ponto de desfazer de tudo o que tinha para adquirir o terreno e se tornar proprietário do tesouro. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, infelizmente, com pesar eu digo isso aos senhores, nem todas as pessoas conseguem valorizar as coisas espirituais do reino de Deus. Infelizmente, com pesar digo isso, pessoas dentro da igreja, tá certo? Com religiosos de muito tempo, não conseguem valorizar as coisas espirituais. Não são poucos indivíduos que são tão insensíveis aos valores do reino que se tornam presa fácil para as coisas deste mundo. Por isso Jesus aconselhou em Mateus 6,33, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O valor do reino de Deus. Que Cristo Jesus nos abençoe. Oremos. Querido Deus, que o Espírito do Senhor possa fazer ficar guardado na tábua do nosso coração esse ensinamento, para entender, Senhor, que as coisas do reino são muito mais importantes. Nos ajude, nos capacite, Senhor, a valorizar, a sermos sensíveis às coisas do reino. Ajuda cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.